em um reino estrangeiro, cercado por inimigos políticos e reis implacáveis, um homem ousou ser fiel, mesmo que isso custasse sua vida. Essa é a história da noite em que os leões rugiram, mas não atacaram. A noite em que Deus fechou bocas que ninguém poderia fechar. Prepare-se para conhecer a história épica de Daniel na Cova dos Leões. Estamos no coração do Império Persa, um lugar de poder, intriga e ambição. E no meio de tudo isso, surge um homem chamado Daniel. Ele não era persa, mas sua sabedoria era tão grande, sua integridade tão pura, que o próprio rei Dário o colocou acima de todos os outros governadores e sátrapas. Dário confiava em Daniel. Via nele uma luz que não existia nos outros. Mas onde há luz, a escuridão se sente ameaçada. Os outros oficiais, consumidos pela inveja, viam o crescimento de Daniel como o fim do poder deles. Eles sussurravam nos corredores, tramavam nas sombras. Precisavam encontrar uma maneira de derrubá-lo, de apagar sua luz. Eles investigaram sua vida, procuraram por corrupção, por erros, por qualquer falha que pudessem usar contra ele. Mas não encontraram nada. Daniel era irrepreensível, até que eles perceberam seu ponto mais forte e decidiram transformá-lo em sua fraqueza. Daniel, 3 vezes ao dia, abria sua janela em direção a Jerusalém e orava ao seu Deus, sem falhar, sem medo. E foi aí que a armadilha perfeita começou a ser desenhada. O plano era diabólico em sua simplicidade. Os conspiradores se reuniram e foram até o rei Dário com uma proposta que inflava seu ego. Eles se curvaram e disseram: "Ó rei, viva para sempre." Todos os presidentes, governadores e conselheiros do reino concordaram que o senhor deveria emitir um decreto real. Por 30 dias, que ninguém ore a nenhum deus ou homem, exceto ao Senhor, ó rei. E qualquer um que desobedecer a esta lei será lançado na cova dos leões. O rei, lisonjeado com a ideia de ser o único foco de adoração em todo o império, não percebeu a malícia por trás daquelas palavras. Ele viu apenas lealdade e honra. Sem hesitar, ele pegou a caneta e assinou o decreto. Naquele momento, a armadilha estava armada. A lei dos medos e persas era imutável. Nem mesmo o rei poderia desfazê-la. O destino de Daniel parecia selado. E o que Daniel fez quando soube do decreto? Ele foi para casa, subiu para seu quarto, abriu a janela, como sempre fazia, e ali, de joelhos, com o coração voltado para Deus, ele orou. Ele não se escondeu. Ele não mudou sua rotina. Sua fé era mais forte que o medo da morte. E do lado de fora, escondidos, os inimigos observavam. Com sorrisos vitoriosos, eles correram de volta ao palácio para entregar a presa que tanto desejavam. A denúncia estava feita. Quando o rei Dário ouviu que Daniel, seu conselheiro mais fiel e amado, havia desafiado o decreto, seu coração se partiu. O peso da sua decisão caiu sobre ele como uma montanha. Ele percebeu, tarde demais, que havia sido enganado, que sua vaidade havia sido usada para condenar um homem inocente. O desespero tomou conta do rei. Durante todo o dia, ele se recusou a comer, a beber e procurou freneticamente por uma brecha na lei, um jeito de salvar Daniel. Ele chamou seus juristas, seus conselheiros, mas a resposta era sempre a mesma. A lei não pode ser revogada, ó rei. Ao pôr do sol, não havia mais o que fazer. Com uma dor profunda na alma, o rei Dário deu a ordem que ele nunca quis dar. Tragam Daniel. Quando os guardas o trouxeram, o rei olhou nos olhos de Daniel e, com a voz embargada pela culpa, disse: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Eram palavras de esperança, mas seus olhos revelavam o medo, a incerteza de um homem que sabia que estava enviando seu amigo para uma morte certa. A procissão sombria seguiu em direção à Cova dos Leões. A noite caiu sobre a Babilônia. Daniel foi levado até a boca da cova. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de morte e o eco assustador dos rugidos dos leões famintos lá embaixo. Eram feras criadas para executar sentenças, mantidas sem comida, para garantir que nenhum condenado escapasse. Os guardas, com dificuldade, rolaram a enorme pedra que selava a entrada. A escuridão lá dentro parecia ter vida própria. Uma escuridão profunda, pontuada apenas pelo brilho amarelo e faminto dos olhos das feras.
Então, sem cerimônia, os guardas empurraram Daniel. Por um instante, seu corpo pareceu suspenso no ar, antes de desaparecer no abismo negro. O som de seu corpo caindo foi abafado por um rugido ainda mais forte. A pedra foi rolada de volta para o lugar. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Para garantir que ninguém interferisse, a cova foi selada com o anel do rei e com o anel dos nobres. Agora, estava feito. Não havia mais volta. Daniel estava sozinho, na escuridão, cercado pela morte. A noite mais longa de sua vida havia começado. Lá dentro, na escuridão total, o som da respiração pesada dos leões preenchia o espaço. Músculos se contraíam, prontos para o ataque. Mas em meio ao terror iminente, Daniel não entrou em pânico. Ele fez a única coisa que sabia fazer. Ele se ajoelhou e orou. Sua voz, calma e firme, ecoou na cova. Uma canção de fé em meio ao caos. E então, o milagre aconteceu. Uma luz suave, de outro mundo, começou a brilhar no meio da escuridão, dissipando as sombras. Um anjo do Senhor apareceu, radiante e poderoso. Os leões, que momentos antes se preparavam para o ataque, pararam de repente. Seus rugidos se transformaram em um silêncio perplexo. Eles recuaram, curvando-se diante da presença celestial. O anjo estendeu sua mão, não para lutar, mas para acalmar. E com um único gesto, ele fechou a boca dos leões. As feras mais temidas do império, agora dóceis, deitaram-se aos pés de Daniel como ovelhas em um pasto. A cova da morte se transformou em um santuário de paz. Enquanto o milagre acontecia na escuridão, a agonia reinava no palácio. O rei Dário não conseguiu dormir. Ele jejuou, recusou qualquer entretenimento e passou a noite andando de um lado para o outro, atormentado pela culpa e pela imagem de Daniel. A madrugada foi sua prisão, e cada hora parecia uma eternidade. Assim que os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, o rei não aguentou mais esperar. Ele correu, quase sem fôlego, em direção à cova dos leões. Seu coração batia descontroladamente. Ele se aproximou da pedra e, com a voz trêmula de angústia e uma pequena chama de esperança, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo! O teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? A pergunta pairou no ar. Seguiu-se um silêncio torturante. 1 segundo, 2, 3. O coração do rei afundou. Teria sido tarde demais. E então, vinda das profundezas da cova, uma voz clara e forte ecoou: Ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. Ao ouvir a voz de Daniel, o rei caiu de joelhos, chorando de alívio e gratidão. A alegria inundou sua alma. Ele imediatamente ordenou: Tirem a pedra, tirem-no daí! A enorme pedra foi rolada para o lado, e da escuridão, Daniel saiu. Ele caminhou para a luz do sol, completamente ileso. Não havia um único arranhão em seu corpo. O milagre estava completo, à vista de todos. A alegria do rei rapidamente se transformou em fúria justa. A justiça precisava ser restaurada. Ele deu uma ordem, e os homens que haviam conspirado contra Daniel, aqueles que usaram a lei para tentar cometer um assassinato, foram trazidos diante dele. A sentença foi rápida e terrível. Eles, junto com suas famílias, foram levados à mesma cova, e a Bíblia diz que antes mesmo que seus corpos tocassem o chão, os leões, cujas bocas haviam sido divinamente fechadas para Daniel, os despedaçaram. A justiça de Deus foi tão rápida quanto sua misericórdia. Então, o rei Dário, maravilhado e transformado por aquele evento, escreveu um decreto para todos os povos, nações e línguas de seu império. Ele proclamou: Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. A Noite dos Leões Silenciados não é apenas uma história sobre sobrevivência. É uma lição poderosa para todos nós. Ela nos ensina que a fé verdadeira não se curva diante de decretos humanos
ou da pressão social. Nos mostra que quem anda com Deus nunca está verdadeiramente sozinho, nem mesmo na cova mais escura e assustadora. E, acima de tudo, nos lembra que o milagre chega, a libertação acontece, mesmo quando tudo ao nosso redor grita que é o fim. A fidelidade de Daniel em um momento de crise provocou uma das maiores demonstrações do poder de Deus. Então, lembre-se disso. Não importa quais leões estejam rugindo em sua vida hoje. Se Deus está com você, não há cova que possa te prender, nem leão que possa te devorar. Obrigado por assistir. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem de fé. Até a próxima.